Bom dia, boa tarde, boa noite. Está na hora de mais uma Story Class e o tema de hoje são pronomes, mais especificamente os diferentes tipos de pronomes que a gente encontra na língua portuguesa. Então pega o seu caderno e a sua caneta que hoje vai ser demais. Antes de mais nada, o que é que são pronomes? Os pronomes são aquelas palavrinhas que vão de alguma forma se relacionar com um substantivo, ou seja, com o nome da coisa. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo, espera só um pouco. Qual é o nome desse troço? Gato, né? Quando a gente fala da Minerva, por exemplo, o substantivo dela é gato. Então, os pronomes vão de alguma forma se relacionar com esse substantivo. Vou explicar melhor. Na verdade, é mais certo falar que ela é uma gata, né? Já que ela é do sexo feminino. Então, para não ficar o tempo todo falando gata, 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 eu vou usar um pronome. Pode ser, por exemplo, ela. A Minerva é uma gata. Ela é cinza. Entenderam? Isso nos leva ao primeiro tipo de pronome que eu quero falar para vocês. São os pronomes pessoais. Mas deixa eu só lembrar para vocês que essa Story Class não é pra gente esgotar o tema, é pra gente dar uma pincelada, só que pra gente entender melhor tem que estudar um pouco mais a fundo, beleza? Primeiro tipo de pronomes, pronomes pessoais. São aqueles que indicam as pessoas do discurso. Ou seja, passando para o português, quem tá falando, com quem tá falando e sobre quem tá falando. Primeira, segunda, terceira pessoa, beleza? Eles têm algumas divisões. O objetivo dessa Story Class não é explicar tudo esmiuçadamente, mas eu posso adiantar para vocês que existem pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos, beleza? Se vocês quiserem saber mais, depois a gente fala mais sobre isso. Segundo tipo de pronomes, pronomes possessivos. O que vocês acham que eles indicam? Tempo. Posse, parabéns. Isso é óbvio, né? É só olhar o nome. Eles podem ser divididos em singular e plural e são os famosos meu, teu, nosso, certo? São vários pronomes possessivos que a gente está super acostumado a usar no dia a dia. Terceiro tipo de pronomes, pronomes indefinidos. Isso aqui começa a fugir um pouco do nosso senso comum, mas é só a gente parar para olhar o nome. Pronomes indefinidos indicam uma coisa vaga ou uma quantidade inexata. Você tem algum exemplo para me dar? Tenho, algum. Algum é uma coisa indefinida, inexata, assim como alguém, ninguém, nada, tudo. Não são coisas que a gente consegue mensurar perfeitamente. Então esses são alguns exemplos de pronomes indefinidos. Tipo número 4, pronomes demonstrativos. Isso é muito simples, demonstrativo, quando você vai demonstrar alguma coisa, beleza? Então, presta bastante atenção. Este carro é meu. Aquele é do meu sogro. Este e aquele são alguns exemplos de pronomes demonstrativos. Eu estou demonstrando alguma coisa, entenderam? Quinto tipo, pronomes interrogativos. Você sabe o que são pronomes interrogativos? Quem te ensinou? Quanto tempo atrás? Pronomes interrogativos, gente, para fazer perguntas diretas ou indiretas. Então, caso ainda não tenha ficado claro, quem, o que, quanto, esses são alguns exemplos de pronomes interrogativos. Agora eu vou explicar um pouco, bem por cima, o que são perguntas diretas e indiretas, para ficar mais claro. Não que isso faça muita parte do conteúdo, mas já que eu já falei, o que custa, né? Perguntas diretas são aquelas que terminam com um ponto de interrogação, e as indiretas são as que não terminam com ponto de interrogação, mas que tem uma pergunta implícita na frase, entenderam? Só para ter uma noção. E agora o sexto tipo de pronomes, que é o mais confuso provavelmente, mas também não é um bicho de 7 cabeças. São os pronomes relativos, beleza? Presta bastante atenção. Tá, vamos lá. Pronomes relativos são aqueles que fazem alguma referência a um termo anterior da oração, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho a frase, o atleta nadar mais rápido ganha, fica um pouco confuso, né? Falta alguma coisa. Agora, se a gente adiciona um que, o pronome relativo que aqui no meio, a gente fez relação, a gente relacionou com o termo anterior, o atleta, e a frase fica mais completinha. O atleta que nadar mais rápido ganha, beleza? Isso tudo aqui, galera, é a pontinha do iceberg. Tem muita coisa, muito mais a ser estudado e no www.entendeudireito.com.br a gente explica isso de um jeito muito fácil, muito mais tranquilo para vocês entenderem. Mas ficaram essas dicas aí para vocês, para talvez facilitar um pouco na hora de estudar a língua portuguesa, que a gente sabe que pode ser um bicho de 7 cabeças para algumas pessoas, beleza? Resumindo tudo, 6 tipos de pronomes e eu vou listar no próximo Stories que o meu tempo está acabando nesse aqui. Pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos e pronomes relativos. Conseguiram pegar? Mais uma vez, eu estou dando aqui uma pincelada sobre o assunto, não estou querendo esgotar tudo. Ah, mas eu não entendi tal coisa, faltou falar tal coisa. Faltou, mas o que eu estava querendo passar para vocês aqui são os tipos de pronomes, não explicar completamente cada um deles. Talvez, mais pra frente, vai ter outra Story Class específica de cada um deles, mas
Até lá, eu acho que essa aqui vai segurar a barra. E se vocês quiserem saber mais, não se esqueçam de arrastar pra cima e ir pra entenderodireito.com.br, beleza? Fico esperando vocês lá e até a próxima. Valeu!